agora na aulinha anterior, equação geral dos gases. Depois, se for o caso, eu faço alguns exemplos disso com vocês, mas eu considero ainda desnecessário, tá? Então, já sabemos que PV é igual a nRT, e já vimos aí 3 transformações gasosas. Estou indo para a 4ª transformação gasosa, que essa não é do tipo iso, ela é a transformação adiabática. O que vem a ser uma transformação adiabática? Meu sistema vai estar isolado nessa transformação. Isso é, eu não permito com que o meu sistema troque energia térmica com o meio externo. Então, vou pegar aqui um recipiente. Bom? Dentro desse recipiente, eu vou colocar um êmbolo. Esse êmbolo é móvel. Coloco um gás aqui dentro. Desse gás, informações que eu sei. Eu sei o volume inicial do gás, que é o volume do recipiente. Eu coloco um termômetro aqui dentro, portanto, eu sei a temperatura inicial do gás. Eu sei ainda que o gás exerce força na parede do recipiente. Então, em todas as paredes do recipiente, esse gás está exercendo forças. Portanto, esse gás exerce uma pressão nas paredes do recipiente. Então, essas aqui são as condições iniciais do meu gás. Agora, eu isolo esse meu recipiente. Isolar o recipiente significa não permitir que ele troque calor com o meio externo. Então, aqui, o ΔQ vai ser igual a 0. Então, na transformação adiabática, o meu sistema é isolado. Não troca calor, ok? E aí, como é que eu faço uma transformação gasosa com um gás sem poder trocar calor com o meio externo? Simples. Eu posso aplicar uma força, igual eu fiz agora há pouco, nesse meu sistema. E quando eu aplico uma força, eu sei que essa força vai produzir um deslocamento do meu pistão. Tá? Eu tenho uma interferência externa, mas não é com energia térmica, tá bom? Eu estou interferindo no meu sistema, mas não termicamente falando. Empurro o êmbolo para baixo, tá? Apliquei uma força aqui. Como o meu sistema continua isolado, o que a gente sabe que acontece nessa situação? A gente sabe que o volume final, ele é menor do que o inicial, poderia ter feito o contrário, tá? Ao invés de empurrar o êmbolo para baixo, puxado ele para cima, aí o volume final seria maior do que o inicial, mas eu optei aqui por empurrar. Consequência, quando eu empurro isso para baixo, a temperatura final fica maior do que a temperatura inicial, esse gás esquenta, e a pressão também aumenta. Afinal, eu diminuí a área na qual a força estava sendo aplicada. Então, tudo aqui está mudando, nada é constante. Bom, e aqui também eu vou poder usar a equação geral dos gases. PVT é constante, tá? O que significa PVT ser constante? P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2. Deixa eu tirar aquele triângulo dali. Não sei porque ele bota esses triângulos de vez em quando aí. Ele fecha figuras. Olha lá. Tá até longe, ele fecha figuras. Às vezes está pertinho, eu quero que feche, não fecha. P1, T1, P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Luzinha chata de vez em quando. Ou ainda, PV igual a nRT. Lembrando que esse N, ele é um número de mols, tá? Ele é a massa do gás dividido pela massa molar. Eminho sobre Emon. Gráficos de uma transformação adiabática. No caso de uma transformação
adiabática. Eu só vou fazer um gráfico, tá? Que gráfico que eu vou fazer? Eu vou fazer o gráfico só da pressão por volume. Mas está mudando tudo. Como que fica esse meu gráfico? Ele vai ficar uma curva aqui embaixo, mas uma curva significa isotérmico, concordo, tá? Aqui eu vou ter uma isoterma, isso é, todos os pontos dessa curva estão numa temperatura T1. O que significa isso? Significa que se eu pegar uma pressão P1 e multiplicar por um volume V1, eu vou achar um número, tá? P1 vezes V1 vai me dar um número. E se eu pegar aqui embaixo um P2, multiplicar pelo V2, eu vou achar o mesmo valor que se eu pegar o P1 e multiplicar pelo V1. Então, qualquer ponto dessa curva que eu pegue, ele tem mesma temperatura. Ter mesma temperatura significa ter o mesmo produto PV, já que o número de mols e o R não muda. Então, se o produto PV é sempre o mesmo, a temperatura é sempre a mesma. Tá, mas eu quero uma adiabática. Eu vou pegar uma outra curva aqui em cima, ó. Se eu pegar uma outra curva aqui em cima, eu estou com uma outra isoterma, tá? Que não é a mesma isoterma de baixo. Então, os produtos PV dessa curva que eu peguei agora não vão dar o mesmo resultado do produto PV da curva que eu peguei anteriormente. São outros P's, outros V's não vão ter como dar o mesmo valor. Tá, mas cadê a adiabática, Gláucia? A adiabática está bem aqui, ó, entre duas isotermas. Tá? Então, para desenhar o gráfico de uma transformação adiabática, eu preciso desenhar duas curvas isotérmicas, uma na qual a temperatura é T2, a outra temperatura é T1, e o que eu sei? Eu sei que nessa transformação eu estou indo de um volume de um volume e uma pressão aqui, ó, volume 1, pressão 1, temperatura 1, nesse ponto aqui, ó, verde. Eu posso estar indo para uma temperatura 2, pressão 2, volume 2. Tudo diferente, ó. Nenhum ponto corresponde ao ponto 1 que eu tinha no início. Então, uma adiabática é uma curva mais acentuada entre duas isotermas. Tá? Eu vou pegar uma situação aqui que a gente vai falar, que é uma situação cíclica. Tá? Eu vou pegar um exemplo aqui de um gráfico em ciclo. Vou pegar um gráfico de pressão por volume, tá? E eu vou dizer que nesse gráfico, o meu gás foi de um ponto A para um ponto B, de um ponto B para um ponto C, de um ponto C para um ponto D, e de um ponto D para um ponto A. Ok? Meu gráfico fez isso aqui, ó. Isso aqui é um gráfico, vamos supor, de um motor, tá? Funcionamento cíclico de um motor. O que eu posso dizer desse gráfico que aparece aqui para mim? Não pus números, só pus A, B, C, D. Eu sei que de A para B, a transformação foi isobárica. Como é que eu sei que a transformação foi isobárica? Porque a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. É uma transformação isobárica. Tá? Mas eu sei também que nessa situação o gás recebeu calor. Como é que eu sei que o gás recebeu calor? Eu sei que o gás recebeu calor porque a temperatura no ponto A é menor do que a temperatura no ponto B.
Como é que eu sei a temperatura mesmo? Eu pego o produto PA, VA e pego o produto PB, VB, ok? PA e PB são iguais. E eu lembro da expressão PV é proporcional a nRT. Como a pressão no A e no B é a mesma, a temperatura vai depender do volume, nesse caso, de A para B. E onde o volume é maior no ponto B. Então, a temperatura no A, portanto, é menor do que a temperatura no B, porque o volume no ponto A é menor do que o volume no ponto B. Então, a temperatura de A para B aumentou. Consequência disso, tá? O volume aumentou também. Tá? O volume aumentou porque a temperatura aumentou. O que mais eu sei? Eu sei que o volume aumentando, né? Tem aqui um ΔV positivo. Esse gás está empurrando o êmbolo para cima, então tem um trabalho atuando nessa situação, e esse trabalho é positivo, tá? Eu sei disso só de olhar para o gráfico. Expandiu, tem trabalho. Por quê? Porque teve uma força que produziu um deslocamento nessa expansão. Se eu olhar de B para C, de B para C, o processo é isovolumétrico. O que significa isovolumétrico, isométrico, significa volume constante. O volume no ponto B e o volume no ponto C são iguais, tá? Então, não variou o volume. Mas eu sei o que aconteceu com a temperatura nesse processo. Portanto, eu vou saber se o gás recebeu calor ou se ele perdeu calor. Como é que eu sei isso? Olhando o produto PV. Lembrando que PV é nRT. Tá, o volume é o mesmo, mas as pressões são diferentes. A pressão no ponto B, tá aqui em cima, meu ponto B, é maior do que a pressão no ponto C, que tá aqui embaixo. Ó. VB e VC são iguais. VA e VD são iguais. Tá? Então, o que eu sei que de VB para VC, a pressão diminuiu. Então, se a pressão diminuiu, consequência, a temperatura diminuiu também. Então, a temperatura no ponto B, ela é maior do que a temperatura no ponto C. Tá? Porque a pressão no ponto C é menor do que a pressão no ponto B. Ó. Pressão no C e no D são iguais. Tá? Pressão no A e no B são iguais. Se o gás teve uma diminuição da temperatura, isso significa que o gás perdeu calor. Perdeu energia térmica. Tá? Mas teve trabalho sendo realizado nesse caso? Não teve trabalho. E por que não teve trabalho? Não teve trabalho porque não teve variação de volume. Bom, então, para ter trabalho, o volume precisa mudar. Olhando o trecho CD desse gráfico. Se eu olhar para o trecho CD, de novo, eu tenho uma transformação isobárica. O que significa isobárico mesmo? Que as pressões são iguais. A pressão no ponto C é igual à pressão no ponto D. Mas eu sei se esse gás recebeu ou perdeu calor. De que maneira eu sei isso? Olhando o que aconteceu de C para D. De C para D, a pressão é a mesma, então eu vou pensar, ó, PV é proporcional a T. O P é o mesmo. O que vai determinar a temperatura, então, vai ser o volume. O volume no ponto C é maior do que o volume no ponto D. Portanto, a temperatura no ponto C é maior do que a temperatura no ponto D. Ao ir de C para D, esse gás perdeu calor, a temperatura baixou, perdeu calor.
Teve trabalho sendo realizado? Sim, teve trabalho. Porém, o volume diminuiu, então o meu ΔV é negativo de C para D. O volume no C é maior que o volume no D. Então, meu ΔV é negativo. Consequência disso, o trabalho também vai ser negativo. Depois, de D para A. O que acontece de D para A? De D para A, de novo, isovolumétrico. O volume permaneceu constante. Então, o volume no ponto D e o volume no ponto A são iguais. Tá? Então, ele não teve variação de volume, portanto, não teve trabalho. Fisicamente falando, o gás nem expandiu, nem comprimiu. O que aconteceu com a temperatura? A temperatura de D para A aumentou. Então, a temperatura no A é maior do que a temperatura no D. Como é que eu sei que a temperatura no A é maior do que a temperatura no D? Sempre que eu for pensar em temperatura, eu tenho que pensar no produto PV. Tá? Eles têm o mesmo volume, então o que determina a temperatura nesse caso vai ser a pressão. Quanto maior a pressão, maior a temperatura. A pressão no ponto A é maior do que a pressão no ponto B, então a temperatura no ponto A é maior do que a temperatura no ponto D. Consequência, esse gás recebeu calor. Para a temperatura dele ter aumentado, é porque ele recebeu calor do meio externo. Tá? Sempre que eu tiver um gráfico, isso é importante para nós em física, sempre que eu tiver um gráfico de pressão por volume, se esse gráfico for desse jeitinho aqui, ó, pressão constante, se eu calcular a área embaixo dessa reta, calcular a área aqui de baixo significa fazer base vezes altura. Isso é calcular a área, tá? Então, quando eu calculo a área, ao fazer a base vezes a altura, eu estou multiplicando o ΔV da base, que a base é a variação do volume, pela altura que corresponde à pressão. Portanto, a área dessa figura, ao ser ΔV vezes P ou P vezes ΔV, essa área corresponde ao trabalho. Tá? Se é válido para esse gráfico, isso tem que ser válido para qualquer gráfico de pressão por volume. Então, para qualquer gráfico que eu tenho de P e V, quando eu calculo a área, eu sei que essa área corresponde ao trabalho. É claro que nos nossos casos de ensino médio, essas áreas vão ser sempre áreas de figuras conhecidas. Área de triângulo, área de retângulo, área de trapézio, tá? Área de circunferência, vai depender aí do ciclo que o gás estiver realizando. Isso talvez a professora de química não tenha falado para vocês, tá? Que trabalho é a área do gráfico. A professora Ana Paula também falou para vocês de mistura gasosa. Eu tinha até agora um recipiente com um gás, um tipo de gás apenas. Mas pode ser que eu tenha um recipiente onde eu coloque mais de um gás. Então, vamos supor que eu tenha um recipiente A, um recipiente B e um recipiente C. No recipiente A, eu vou colocar um determinado número de mols de um gás A. Esse gás A vai ocupar o volume do meu recipiente A. Se eu coloco um termômetro, ele vai ter a temperatura A, que eu vou ler pelo termômetro, e eu sei que ele empurra as paredes do recipiente com uma pressão PA. No meu recipiente B, que tem um formato diferente do meu recipiente A, eu vou ter um número de mols B, que eu coloquei aqui dentro, ocupando o volume desse recipiente B, coloquei um termômetro, vi a temperatura desse gás B, e eu sei que esse gás B empurra as paredes do recipiente com uma pressão que eu vou chamar de pressão
PB. Aí eu peguei um outro recipiente C, coloquei um número de mols nesse outro recipiente C, sei que o gás que está lá ocupa o volume do recipiente C, então o volume do gás é VC, coloco um termômetro, meço a temperatura desse gás C, e eu sei que esse gás empurra as paredes do recipiente com uma pressão que eu vou chamar de PC. Eu quero misturar esses gases todos. Quando eu misturo todos esses gases, uma coisa eu sei, que a temperatura final deles vai ser a temperatura de equilíbrio térmico. E nós já estudamos temperatura de equilíbrio térmico, que significa que se eu somar todas as trocas de calor nessa situação, a somatória tem que dar zero. Um deles vai perder e o outro vai ganhar. Isso é, se eu somar o ΔQ do A, mais o ΔQ do B, mais o ΔQ do gás C, eu descubro a temperatura de equilíbrio térmico. Mas para isso, eu preciso saber ou a capacidade térmica, ou as massas e os calores específicos. Para saber o volume final da minha mistura, aí eu vou ter um problema sério, tá? Qual vai ser o volume final da minha mistura? Aqui vai depender. Eu vou estar misturando o gás B, colocando ele dentro do recipiente A, e colocando o gás C dentro do recipiente A. Se eu estiver fazendo isso, o volume final da minha mistura vai ser o volume do VA, tá? Porque eu estou colocando tanto B quanto C dentro do recipiente A. Mas eu ainda poderia fazer o seguinte: ao invés de colocar todos dentro do recipiente A, eu poderia colocar todos dentro do recipiente B. Então, eu pego o meu gás A, injeto ele dentro do meu recipiente B, pego o meu gás C, injeto ele dentro do recipiente B, e aí eu vou ter o volume final da minha mistura como sendo o volume do recipiente B. Poderia ainda pegar o A e o B e trazer os dois para dentro do recipiente C. Se eu fizer isso, o volume final da minha mistura vai ser o volume do C. Poderia ainda pegar e juntar com uma canaleta os três recipientes. Depois uma mangueira aqui, ó. Uma mangueirinha. Unir aí os três recipientes, de tal forma que o A, o B e o C vão se misturar, porque tem uma mangueira aqui entre eles, entre o A, o B e o C. E aí o volume final dessa minha mistura vai ser o volume do A, mais o volume do B, mais o volume do C. É uma opção? Claro que é uma opção. Posso fazer isso aí também. Ou ainda posso pegar o A, o B e o C e colocar dentro de um outro recipiente, um recipiente H. E aí o volume final da minha mistura vai ser o volume do recipiente H. Então eu tenho muitas possibilidades, porque esse recipiente H ele pode ter vários formatos. Então eu tenho muitas possibilidades para o volume final. Consequência disso, eu vou ter muitas possibilidades para a pressão final também. Porque a pressão também está relacionada com o volume. Afinal, a pressão depende da área que eu tenho onde essas partículas de gases vão colidir. Então, como é que eu faço quando eu tenho uma mistura gasosa? Se tudo vai depender do volume final da minha mistura, da temperatura de equilíbrio térmico e da pressão aí que esses gases vão receber, vão exercer dentro do recipiente. Uma coisa é certa quando eu faço uma mistura gasosa: o número de mols da minha mistura, com certeza, é o número de mols que está no recipiente A, mais o número de mols que está no recipiente B, mais o número de mols que está no recipiente C. Isso independente de temperatura, pressão e volume. Eu estou somando massas. E aí eu sei qual vai ser a massa total aí da minha mistura, né? N é número de mols, está relacionado com massa do gás e massa molar. Tá? É um número. E esse número não muda, porque ele não depende do recipiente, ele não depende da temperatura, ele não depende do volume. Então, quando eu escrevo que o número de mols da minha mistura
ele é a soma do número de mols de cada um dos recipientes, eu posso pegar a equação de Clapeyron, PV, igual a nRT, e isolar o N. Eu fico com PV sobre RT igual ao número de mols. Então, pressão da mistura vezes volume da mistura sobre a constante R vezes a temperatura da mistura, PV sobre RT, vai ser igual a PA, VA sobre RTA mais PB, VB sobre RTB mais PC, VC sobre RTC. Como R é uma constante que está aparecendo em todos os termos, eu posso cancelar o R. E aí eu fico com PA, VA sobre TA, mais PB, VB sobre TB, mais PC, VC sobre TC, igual a pressão da mistura, vezes o volume da mistura, dividido pela temperatura da mistura. Eu escrevo assim, ó, pressão da mistura, volume da mistura sobre temperatura da mistura, é a somatória de todos os P's vezes V's dividido por T's. E a Ana Paula também deve ter feito aí pelo menos uns 2 ou 3 exercícios com vocês sobre isso. Tá? Na minha listinha também tem mais uns 2 ou 3 exercícios. Depois eu abro lá a listinha e faço alguns com vocês. Agora eu estou só na teoria, tá? Depois eu faço exemplos com números. Nós sabemos calcular pressão de 2 maneiras. Nós sabemos calcular pressão como sendo força sobre área, num gás, ou em qualquer outra situação de mecânica, e nós sabemos calcular pressão num gás como PV igual a nRT. Mas eu vou escrever uma outra expressão para calcular pressão de um gás. Tá? Vou escrever uma nova expressão para vocês. E essa nova expressão, na minha opinião, ela é a mais legal de todas. Tá? Eu vou partir do seguinte conceito para escrever uma outra expressão para pressão. Tá? Eu tenho um recipiente, onde eu coloquei um gás. Aqui eu vou fazer algumas considerações para deduzir essa expressão, porque a maneira correta de deduzir essa é usando um cálculo matemático mais difícil, tá? Aqui eu vou fazer pelo método que eu chamo método Lacochambre. Eu vou acochambrar um pouquinho para ter a minha dedução da expressão, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Eu vou pegar uma partícula só de gás, tá bom? Para não ficar confuso. Vou pegar uma bolinha só de gás. E eu vou imaginar que essa bolinha de gás, ela está bem aqui na base do meu recipiente, com uma velocidade inicial tão pequenininha, que essa velocidade inicial, ela tende a ser zero. Em um valor tão baixo, que ele é próximo de zero. Vou considerar que essa minha partículazinha vai começar a se deslocar, subindo e colidindo com a parede aqui de cima do meu recipiente, que é onde está o meu êmbolo. Então, ela vai vir aqui em cima, exercer uma força aqui em cima na parede desse recipiente. Não vou considerar que ela vai deslocar o recipiente, não. Tá? Vou só considerar que ela saiu daqui de baixo, colidiu lá em cima, isso ela aplicou uma força lá em cima. Essa partícula, ela se deslocou daqui de baixo até lá em cima. Então, o deslocamento dela corresponde à altura do meu recipiente. Ela foi desde lá de baixo até lá em cima. Ela poderia ter se deslocado no eixo Y, que foi o que eu fiz, na minha consideração, se deslocou na altura. Ela poderia ter se deslocado para a esquerda,
seria para mim o eixo X, ou para a direita, poderia ter colocado ela aqui do ladinho esquerdo, ou do ladinho direito do meu recipiente, falado, olha, ela foi de um lado para o outro, tá? Mas eu quis pôr de baixo para cima. Ela ainda poderia ter vindo lá de trás e colidido na parede da frente, porque meu recipiente, ele tem 3 dimensões. Sempre que eu penso num gás, meu gás ocupa um volume. Ele ocupa 3 dimensões nesse recipiente. Eu posso escrever o volume do gás como sendo a área da base do meu recipiente vezes a altura H desse recipiente. Só que agora eu estou dizendo para vocês que essa altura H, eu não vou chamar de H, eu vou chamar de deslocamento dessa minha partículazinha. Então, chamei de ΔS. E vou isolar essa área. Quando eu for isolar a área, eu vou ficar com o volume sobre o ΔS, que corresponde à altura, né? Isso vai ser a mesma coisa que a área da base do meu recipiente. Vou guardar essa informação. Tá? Eu sei que se essa bolinha bateu na parte de cima do meu recipiente, ela aplicou uma força na parede do meu recipiente. E de acordo com a segunda lei de Newton, força é o produto da massa pela aceleração. Eu posso escrever essa expressão da seguinte maneira: força é massa vezes variação de velocidade que ocorre durante um certo intervalo de tempo. Aceleração é mudança de velocidade por tempo. Ainda posso escrever essa expressão como sendo velocidade final menos velocidade inicial dividida pelo intervalo de tempo. Só troquei o meu ΔV por V final menos V inicial. Mas eu fiz uma consideração. A velocidade inicial dessa partícula, ela é tão pequenininha, que quando eu pegar a velocidade final e fizer menos ela, não vai modificar quase nada, porque a velocidade inicial é um valor aí que tende a zero. Eu fico, então, com massa vezes velocidade final dividido sobre intervalo de tempo. Escrevi força, portanto, desta maneira. E escrevi área como sendo volume sobre altura, só que eu chamei a altura de ΔS. Eu vou pegar essa segunda expressão e essa primeira que eu acabei de escrever e vou substituir aqui na minha expressão da pressão. Tá? Então, eu vou dizer que pressão é, no lugar da força, massa, velocidade final sobre tempo. Isso tudo dividido pela área. Quem é a área mesmo? Volume final dividido por ΔS. Então, eu troquei a força por mv sobre ΔT e troquei a área por volume sobre ΔS. Fiquei com fração sobre fração. Copio a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Então, copiei o que estava em cima, m velocidade sobre tempo, inverti a de baixo, que era v sobre ΔS, ficou ΔS sobre v. Quando eu faço isso aqui, essa multiplicação, ó, fica m vezes v vezes ΔS, tudo sobre ΔT vezes v de volume, eu vou escrever volume vezes ΔT, dá na mesma. V vezes ΔT e ΔT vezes v. Por que eu mudei a ordem? Eu mudei a ordem só para ficar mais bonitinho, ó. E aparecer um ΔS sobre ΔT para mim aqui, ó. E o que é ΔS sobre ΔT? Velocidade média. Considerando que a velocidade final da partícula tem a mesma intensidade que a velocidade média, que é mais uma consideração que eu estou fazendo, né? Que a velocidade final é igual à velocidade média. Então, eu vou ficar com m, tá aqui já o m, tem um v que está ali, eu só estou trocando ΔS por ΔT por um outro v.
E embaixo sobrou para mim apenas o volume. Eu fico, então, com pressão igual a M, V vezes V, V ao quadrado, sobre volume. Olha, eu estou relacionando pressão com massa e velocidade. Eu fiz isso para uma das 3 dimensões, né? Eu fiz isso para o eixo Y, para a vertical. Portanto, essa pressão, ela é igual a 1/3 de toda a pressão que tinha no meu recipiente. Estou colocando 1/3, né? Inserindo esse 1/3 e explicando para vocês que eu estou inserindo esse 1/3 porque eu olhei apenas uma possível aplicação da força na vertical. Eu poderia ter a aplicação dessa força numa outra dimensão, que é o eixo X, e ainda poderia ter a aplicação dessa força na outra dimensão, que é o eixo Z. Tá? Então, eu coloquei esse 1/3. É lógico que se eu fosse deduzir lá na graduação, eu não ia fazer isso. Eu ia fazer de outro jeito a minha dedução. Então, eu consigo calcular a pressão de um gás através dessa expressão aqui, ó. Tá, mas o que essa expressão tem de tão bonito assim, Gláucia, que os físicos gostam tanto dela? Aparece nela mv². E a gente já viu uma expressão com mv². A expressão que a gente viu com mv² é a expressão da energia cinética. Nós vimos que energia cinética é mv² sobre 2. Vou isolar o mv². Vou pegar o 2 que está dividindo e vou levar para o outro lado multiplicando. Eu fico com 2 vezes a energia cinética igual a mv². Eu vou pegar essa informação aqui, ó, que mv² sobre 2 é 2 vezes a energia cinética e vou substituir aqui. Olha que bonitinho que eu vou ficar. Pressão é 1/3 mv², estou trocando por 2 energia cinética, que mv² é 2EC. Tudo isso sobre volume. Vou isolar a energia cinética. Energia cinética vai ser o 3 e o V que estão dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Vai multiplicar o P. Então, eu fico com 3, que multiplica P, que multiplica V, dividido por 2. 2 vezes 1, 2. Isolei o EC. Então, só tirei o 2 aqui de cima para isolar o EC. Então, a energia cinética é 3/2 de PV. Tá, mas a gente sabe, pela equação de Clapeyron, que PV é nRT. Então, a energia cinética de um gás, ela é 3/2 de nRT. Temperatura está relacionado com o movimento de partículas. Temperatura está relacionado com energia cinética. Se a temperatura variar, é porque a energia cinética do gás variou também. Olha que coisa mais linda, segundo o Info. Lindo demais isso aí, né? Então, a energia cinética está relacionada com temperatura. E quer ver o que fica mais bonito ainda? Se eu tenho um gás dentro de um recipiente, o que acontece? Eu forneço calor. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que acontece com esse calor? Esse calor aumenta a energia cinética, certo? E também pode empurrar isso aqui para cima, realizando trabalho. Então, toda vez que eu forneço calor para um gás, o que eu observo que acontece? Uma parte desse calor vira energia cinética e a outra parte vira trabalho.
o que é conveniente para nós num motor? É conveniente que todo o calor vire trabalho. Mas isso vai acontecer? Não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque o meu sistema aquece. Sempre o meu sistema aquece. E ao aquecer, uma parte desse calor não virou trabalho. Uma parte desse calor virou energia interna do gás, que eu libero quando eu tiro esse gás do recipiente, ou ainda eu libero quando eu resfrio esse recipiente para que o meu recipiente não dilate, não expande demais, de tal maneira que o êmbolo vai ficar frouxo, né? E é isso aqui, que é uma lei de conservação de energia, nós chamamos de primeira lei da termodinâmica, tá? A segunda lei, ela é bem parecida com a primeira, e o que me diz a segunda lei? Que eu não posso deixar o meu gás esquentar. Então, o que eu vou fazer? Eu forneço calor para uma fonte, por uma fonte quente, né? Uma chama, uma vela. Então, eu tenho uma fonte quente que vai fornecer calor. Uma parte desse calor vira trabalho, funcionamento do meu motor, e a outra parte é liberada obrigatoriamente para uma fonte fria. Por que para uma fonte fria? Para que o meu motor não esquente, não superaqueça. Se vocês têm carro na casa de vocês, não sei aí quem tem carro, quem tem moto, quem tem um carro ou uma moto tem um motor térmico em casa, né? Tem uma máquina térmica em casa. E a máquina térmica que vocês têm na casa de vocês funciona de acordo com a segunda lei. Opa, eu colocando acento no lugar errado, gente? Termodinâmica é no, na dinâmica, aqui, ó, o acento está no lugar errado. Pera lá, deixa eu apagar esse acento, que coisa feia. Que a professora Simone não veja fazendo isso, né? A professora Simone vai falar, nossa, igual você matou aula aí de português. Então, aqui, ó, termodinâmica. Nem a Simone, nem a Renatinha, nem a Cris. Termodinâmica. Tá? Como é que funciona o motor de um carro? O motor de um carro, ele tem um cilindro, tá? Nesse cilindro, você tem duas válvulas. Uma válvula a gente chama de válvula de admissão, outra válvula a gente chama de válvula de escape. Num carro não tem um cilindro só. Um carro tem 4 cilindros. Se eu tenho 4 cilindros, cada um deles com 2 válvulas de admissão e 2 válvulas de escape, eu tenho um carro de 8 válvulas. 4 cilindros, cada um com 2 válvulas, 4 vezes 2, 8. Aí tem carros que são carros um pouquinho melhores, que eles têm 2 válvulas de admissão e 2 válvulas de escape em cada um dos cilindros. Portanto, se eu tenho 2 válvulas de admissão e 2 válvulas de escape, eu tenho 4 válvulas em cada cilindro. São 4 cilindros, cada um deles com 4 válvulas, eu tenho um carro de 16 válvulas. Por que o carro de 16 válvulas é melhor do que um carro de 8 válvulas? Porque o combustível entra mais rapidamente no meu cilindro e depois da explosão, esse combustível sai mais rapidamente do meu cilindro. Então, eu controlo o tempo de saída e entrada, conseguindo fazer com que mais portas para entrar o combustível, mais portas para sair o que queimou, portanto, mais rápido vai ser esse meu motor, mais eficiente ele vai ser, tá? Dependendo do tamanho do cilindro, dessa área aqui do cilindro, eu tenho os carros 1.0, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 e assim por diante, tá? Esses pontos estão relacionados com o tamanho do cilindro. Quanto mais pontos tiver o motor de um carro, maior vai ser o tamanho do cilindro,
consequência, mais combustível ele vai gastar. Por isso que os carros 1.0 são chamados de carros econômicos. Tá? Consequência também, o carro 1.0, ele é um carro de estrutura pequena. Né? Você vai encontrar motores 2.0 para cima em carros maiores. Então, você tem uma massa maior para transportar, porque o carro é grande, o motor é grande. Então, quanto mais massa você tem ali para colocar em movimento, mais difícil fica. Então, quanto maior o carro, mais pesado for o carro, maior vai ter que ser esse cilindro também. Como é que funciona o motor do carro? Vou pegar um cilindro só para falar, tá? Então, eu pego um cilindro, vou pegar uma válvula em cada cilindro, uma válvula de admissão, uma válvula de escape, e esse meu cilindro, ele tem um pistão. Isso é um êmbolo que se move. Esse pistão, ele é ligado a uma peça. Ai, não faz isso não, senão estraga meu desenho. Esse pistão, ele é ligado a uma peça. Coisa. E essa peça, deixa eu ver se mudando de cor ele não faz isso. Essa peça que tá. Ah, ele vai mudar. Quero desenhar um outro negocinho aí sem ele mexer na minha figura. Que droga, ele muda a minha figura. Eu não posso mudar de configuração, porque depois eu dou um movimento circular e eu preciso que, no movimento circular, ele ajuste a curva para mim. Então, aqui embaixo tem um pistão. Esse pistão, ele é ligado num negocinho aqui, chamado biela. Tá? Então, esse êmbolo, ele tem uma peça chamada biela. E essa biela, ela é ligada a um eixo chamado girabrequim. O girabrequim, ele está ligado a todos os cilindros do meu motor. De tal forma que, enquanto um está explodindo, o outro está comprimindo, o outro está explodindo e o outro está comprimindo. Ele vai alternando os tempos do meu motor, esse girabrequim, tá? E fazendo também com que esse movimento de subida e descida do pistão seja transferido para as rodas do carro. O combustível entra pela válvula de admissão. Quando o combustível entra, ele é injetado aqui dentro, ele é injetado, como é que chama? Os carros atuais é injeção eletrônica, né? Ele é disparado, ele é borrifado aqui dentro, pelo sistema de injeção eletrônica. É uma mistura de gasolina com oxigênio, de álcool com oxigênio, ele é pulverizado aqui dentro. Ele entra pulverizado aqui. Quando ele entra, ele empurra o pistão para baixo. Empurrando o pistão para baixo, a biela desce e movimenta o girabrequim. Tá? Primeiro tempo do motor. Essa válvula se fecha. Então, eu tenho a admissão. Lembra que eu disse que o girabrequim está ligado com outras partes do meu motor? Então, quando uma desce, a outra está subindo, a outra está descendo e assim por diante. Entrou o combustível, isso aqui desceu. Momentos depois, isso aqui vai voltar a subir. Porque meu girabrequim está virando. Então, quando isso aqui sobe, eu tenho o segundo tempo do motor, chamado compressão. Aí meu combustível vai ser comprimido, gente, bastante comprimido. Se esse combustível for diesel, ao comprimir esse combustível aqui dentro, nessa região pequenininha, automaticamente a pressão fica tão alta, a temperatura aumenta tanto que ele explode sozinho. Ele tem uma explosão no diesel, quando eu comprimo muito ele. E ao explodir, ele joga o êmbolo para baixo de novo. Ele vai explodir. Então, ele vai mandar o êmbolo para baixo. Se não for diesel, se for gasolina ou álcool que tiver aqui dentro, eu vou precisar de uma faísca. E quem vai soltar essa faísca é uma parte do motor chamado vela. A vela, ela está ligada à bateria do carro. Tá? Então, tem um sistema de distribuição, onde a bateria manda uma carga elétrica. Na verdade, essa faísca aqui nada mais é do que uma descarga elétrica promovida pela vela. Tá? Essa vela é o que vai esquentar esse combustível que está comprimido, produzindo a explosão, que aí eu tenho mais um tempo do motor. Então, isso aqui expande por causa da explosão. Em seguida, o girabrequim manda isso aqui de volta para cima. Só que aí o gás já está queimado, ele já explodiu. Aí abre a válvula de escape.
E aí esse gás sai, essa válvula de escape fecha e o ciclo começa de novo, tá? O que é importante saber? É importante saber que isso tudo é metal. Então, existe um atrito entre o pistão, que está subindo e descendo, e o meu cilindro, tá? Esse atrito gera calor. É metal raspando em metal. Então, o que a gente tem? A gente tem um recipiente onde a gente coloca óleo no carro. Tá? Por que a gente coloca óleo no carro? A gente coloca óleo no carro, porque esse óleo ele vai ficar distribuído no kart, de tal forma que ele vai ficar lubrificando as paredes aqui desse cilindro para diminuir o atrito. Então, é importantíssimo verificar o nível do óleo do carro e a viscosidade, porque ele é o que diminui o atrito do pistão com o cilindro. Se o carro não estiver bem regulado, esse óleo pode cair dentro do cilindro, e aí, junto com o combustível, eu vou estar queimando gasolina, ar e óleo. Aí vai falar, o carro está fumando, está queimando óleo, porque não está ajustado. Se eu não colocar óleo, isso aqui aquece demais. Como são metais com coeficientes de dilatação diferentes, o que vai acontecer? O cilindro, o pistão vão dilatar em proporções diferentes e o motor do carro vai fundir. Então, preciso ficar de olho no óleo do motor. Outra coisa que acontece nesse meu sistema. Mesmo tendo óleo, isso aqui vai aquecer. Eu estou explodindo combustível aqui dentro. Estou gerando calor aqui dentro. Tem uma vela soltando uma faísca, explodindo combustível. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente passa aqui em volta desse cilindro, dentro de um local chamado cárter, né, que é onde estão os cilindros, a gente passa aqui água. Água, nossa, água. Então, meu cárter, ele está ligado por mangueiras a uma parte do carro que vai refrigerar a água. Essa parte do carro, ela fica lá na frente mesmo do carro. Ela é chamada de radiador. Verifique a água do radiador. Por que o radiador está lá na frente e dentro dele vai água? Essa água que está aqui, ela vai para dentro do motor. Quando eu digo para dentro, não é para dentro do cilindro. Ela vai circular ali no cárter, do lado de fora, tá? Essa água está fria. Quando ela entra em contato com o motor que está quente, ela aquece, tá? Ela aquece e, ao estar aquecida, ela volta para o radiador. Então, ela fica circulando dentro do carro, do radiador para o motor, do motor para o radiador. O radiador está ali na frente. Carro em movimento, passa ar pelo radiador. Ao passar ar por esse radiador, esse ar que vem lá de fora, da rua, do movimento do carro, entra em contato com a água quente que está passando aqui no radiador e ele esfria essa água, fazendo com que essa água fique numa temperatura mais baixa e quando ela volte a entrar no motor, ela entra mais fria. E aí ela entra fria, esquenta, volta para o radiador. Esfria, volta para o motor. Esquenta, volta para o radiador. Se acontecer de o ar aqui de fora não ser suficiente para resfriar a água, ou acontecer de eu desligar o motor desse carro e essa água que está quente vai ligar uma parte aqui do meu motor, algo que fica entre o radiador e o cárter, chamado ventoinha. Não sei se vocês já ouviram falar na ventoinha. A ventoinha é um ventiladorzinho que liga quando a temperatura do carro está muito alta, para jogar ar frio nesse radiador, esfriando a água dele, para quando ela for para o motor, ela ir mais fria e resfriar o motor. Então, aqui eu tenho o tempo todo a segunda lei da termodinâmica acontecendo, tá?
eu tenho energia entrando na forma de combustível e calor, uma parte virando trabalho e outra parte sendo liberada para a fonte fria, que eu não uso essa parte, né? Que ela foi para a água. Então, meu motor nunca tem um rendimento de 100%, porque não é toda a energia que eu forneço para ele através do combustível e da chama da vela que vai virar trabalho, tá? Só uma parte dela que vira trabalho, ok? Só para vocês terem aí uma ideia de como funciona o motor de um carro. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo tranquilinho? Sim? Então tá ótimo. Pessoal, eu vou tirar a chamada de vocês aqui pela lateral daqui do meu Meet, tá? Não sei se vocês estão enxergando a lateral do meu Meet. Aparece aqui meu nome 2 vezes, vai até o Gustavo. Aí eu vou descer aqui para vocês verem, ó. Do Gustavo Teles. Eu vou voltar na lousa, só um minutinho. Só para avisar da chamada. Do Gustavo Teles, eu vou até a Maria Paula. Vejam se vocês se enxergam aí, ó. Do Gustavo Teles até a Maria Paula. E, em seguida, o último que aparece para mim na chamada é o Pedro Henrique. Estou voltando aqui na lozinha para o Pedro Henrique ver os meus rabiscos de novo. Pessoal, no e-book de vocês, eu já vou colocar amanhã, provavelmente, hoje eu ainda dou aula até as 10h30, 11 horas da noite, eu vou colocar para vocês todas as aulas de termo gravadas, vou deixar já a lista de transformações gasosas para vocês. Na verdade, isso está programado para eu mandar no e-mail da semana que vem. Então, no e-mail da semana que vem, vocês vão estar recebendo essa lista de exercícios de termodinâmica. Só não mandei no e-mail de hoje, porque já tinham 3 listas ali e vocês podiam se confundir, né? Lembrando que as 3 listas que estão lá não vão ser entregues por vocês, tá? É só para fazer no caderno e treinar equilíbrio térmico. Mas eu vou deixar no e-book de vocês a lista já de transformações gasosas e vou deixar algumas aulas que eu peguei no YouTube, alguns links de aulas que eu peguei no YouTube sobre funcionamento de motores, tá? E aí, quem quiser dar uma olhadinha, porque na aula que eu peguei lá do YouTube, tem desenhos muito melhores que os meus aqui, que os meus rabiscos, as aulas são curtinhas e dá